Hoje a nossa videoaula vai ser referente às las asignaturas escolares e os dias de la semana, ou seja, essas las asignaturas se referem às disciplinas. Então, toda a disciplina que vocês têm também existe no espanhol. Muitas delas são bem parecidas com a nossa língua, outras nem tanto. Então, a gente vai conhecer alguns exemplos, tá? Ou seja, nesse quadro aqui tem algumas matérias que não existem para vocês, ou que vocês já tiveram antes. Então, a gente vai só conhecer algumas, certo? Além desses, a gente também vai ver os dias da semana, porque faz referência. Quando a gente vai na escola, a gente tem um horário. Nesse horário, vai ter segunda a sexta, e cada dia vai ter uma matéria diferente, né? Que corresponde igual vocês do sexto ano, que tem aí um cronograma, que dia de segunda é uma matéria, por exemplo, de espanhol. A matéria de espanhol sempre vai ser às quartas-feiras, né? No penúltimo horário. Então, tem essas regrinhas. Então, para a gente conhecer as assinaturas, né? Que não é assinatura, lembrando que assinaturas não tem nada a ver com assinatura, são disciplinas, tá? Então, vamos lá começar. Então, vocês estão vendo aí, tá lá na página 115 de vocês, no livro, um exemplo de cronograma escolar, tá? Então, a gente vê aí as horas, vemos aí de segunda a domingo, só que no caso, a escola não vai funcionar sábado e domingo, mas aí é só um exemplo para vocês conhecerem os dias da semana. Vamos ver cada um no espanhol, como se chama, como é pronunciado e principalmente como se escreve. Então, vamos lá. Lunes se refere ao dia de segunda-feira, então eu pronuncio lunes. Terça-feira sempre vai se referir no espanhol e eu sempre vou falar martes, martes, tá? Na quarta-feira, que é o dia de espanhol, por exemplo, a gente fala que é miércoles, ou seja, um exemplo. Todos los miércoles tiene classes de espanhol, ou seja, todas as quartas-feiras tem aula de espanhol. Jueves, lembrando, palavrinhas com J, sempre tem som de R, então eu pronuncio jueves. Jueves e o Vzinho, som de B. J, som de R, V, som de B. Jueves, que é quinta-feira. Viernes, viernes se refere à sexta-feira. E o sábado e domingo é o mais fácil, porque a escrita é igualzinha, como vocês estão percebendo aí. Sábado, domingo, tá? Então, vamos conhecer algumas matérias que se escreve e se pronuncia no espanhol. Por exemplo, matemática. Matemática é no singular, né? Não é uma palavrinha, no substantivo, no singular. Já no espanhol, ele se escreve da mesma forma, como vocês estão vendo. Só que um detalhe, matemática tem um acréscimo de S. Não existe matemática na língua espanhola sem o S, tá bom? Não existe. Então, eu sempre vou falar matemáticas. Mas, professora, o S não representa o plural das palavras? Realmente sim, mas como ocorre na nossa língua que algumas palavras são pluralizadas primitivamente, no espanhol também vai ter. Ou seja, matemáticas é uma palavra pluralizada primitiva, ela só existe no plural, não tem como existir no singular, certo? Por isso que eu pronuncio matemáticas. Educação física, educação física. Geografia general, ou seja, geografia geral. Inglês, é a mesma coisa. Inglês, em vez de colocar o chapeuzinho, a gente coloca um acento agudo, tá? História universal, a escrita é igual, mas a pronúncia muda e não tem um acentozinho. Língua e literatura, ou seja, é uma disciplina que basicamente vocês não têm, mas vocês conhecem como, por exemplo, literatura sozinhos. A língua, que a língua pode ser
relacionada ao português, à gramática que vocês estudam, porque língua é isso, é a gramática, é a língua portuguesa, tá bom? Dibujo é uma disciplina que eu posso relacionar com desenho. Então, acredito que vocês tenham, mas como nome de artes. Olha aí uma palavra que é pluralizada no português, como eu falei no início. Matemáticas, né? Pluralizada primitiva. Então, no nosso idioma, como eu falei, tem palavras que são pluralizadas primitivamente, né? São originárias mesmo com S. Então, artes, que é artes, não existe arte, existe artes, né? Artes, que é uma palavra pluralizada primitivamente, não existe ela singular. É o mesmo caso de matemáticas. Informática, creio que vocês não têm esse tipo de matéria, né? Mas aí eu falo informática. Estudios de la naturaleza. Essa disciplina equivale basicamente às ciências, digamos assim, né? Porque se eu estou estudando natureza, ciências equivale à natureza. Então, todo tema, a temática da disciplina equivale a isso, né? A gente estuda a natureza, o ambiente que está lá, planta, fotossíntese dos animais, né? As classes de animais e por aí vai. Então, estudos de la naturaleza equivale a ciências. Outra disciplina que está diferente aqui é a mesma coisa. A educação artística é uma disciplina que pode se equivaler ao teatro. Também é uma disciplina que vocês não têm, né? Só faltou espanhol. Como seria espanhol? É espanhol, ou seja, é S-P-A-H, que é um Nzinho com um tiozinho em cima, o O e o L, tá? Então, repassando. Vimos o que? Algumas disciplinas, como se pronuncia, como se escreve no espanhol. Conhecemos o que? Os dias da semana, que são los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, certo? Uma curiosidade. A gente pensa que lunes, segunda-feira, sempre começa a semana. Não. Lunes é o segundo dia da semana. Sempre vai começar por domingo, né? Porque a gente tem essa referência, essa coisa de dizer que segunda-feira é o primeiro dia. Mas não, na verdade é o segundo dia. Por isso que a gente fala segunda-feira. Essa segunda-feira equivale ao segundo dia, tá? Então, uma curiosidade aí para vocês pesquisarem, se vocês quiserem saber mais sobre a história e a origem dos dias da semana. Então, eu vou finalizar por aqui. Façam as atividades que envolvem o tema e até a próxima aula.